Oi, galerinha. Mais uma vez a gente está aqui para mais uma aulinha, para ganhar, adquirir um pouquinho mais de conhecimento, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as substâncias químicas e a relação que essas substâncias químicas têm com o sistema nervoso. É interessante que vocês aprendam que o sistema nervoso, o nosso cérebro, por exemplo, ele atua a partir de diversas substâncias que chegam até ele, tá? Algumas dessas substâncias são boas, outras são ruins, algumas dessas substâncias são produzidas no nosso próprio organismo e outras são trazidas para o organismo de alguma outra forma, tá? Algumas dessas substâncias são o que nós conhecemos também são como drogas, tá? Lembrando que existem as drogas ilícitas, como a maconha, cocaína, por exemplo, e as drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, tá? Para quem não sabe, álcool, cigarro e até mesmo os medicamentos também são classificados como drogas, mas existem as classificações diferentes para cada uma delas, certo? Então vamos ver um pouquinho aí de como é que as substâncias químicas atuam no nosso sistema nervoso e as consequências disso, tá bom? Muito bem. Qualquer tipo de substância que a gente coloca no nosso organismo, que age no nosso sistema nervoso, a gente chama de psicoativas. Então, ela mexe com o nosso sistema nervoso aqui, ela mexe, por exemplo, e principalmente com o cérebro, tá? Elas interferem no funcionamento normal do nosso sistema nervoso, como eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? As drogas, as substâncias químicas, elas são classificadas de 3 formas diferentes. Depressoras, quando elas diminuem a atividade do sistema nervoso central, ou seja, o sistema nervoso central funciona de maneira mais lenta. Essas drogas depressoras do sistema nervoso, elas são aquelas que trazem uma sensação de lentidão na pessoa, de tranquilidade, mas, na verdade, isso é consequência da ação da substância no cérebro, tá? Tem as drogas estimulantes, então, como o próprio nome já diz, estimulam a atividade do sistema nervoso central, elas aumentam a atividade do sistema nervoso central, e são aquelas substâncias, aquelas drogas que dão a sensação de euforia na pessoa, coragem, que ela acaba até perdendo a noção do perigo e, às vezes, tomando atitudes que não deve, tá? Colocando em risco a sua vida. E as substâncias perturbadoras, as drogas perturbadoras. Essas drogas, como o próprio nome já diz, elas alteram a percepção da pessoa em relação à realidade, tá? Então, são aquelas substâncias que tiram a pessoa da realidade, levando a ter, por exemplo, alucinações e assim por diante, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo aí da classificação das substâncias, a classificação, por exemplo, das drogas. Depressoras do sistema nervoso, estimulantes do sistema nervoso e perturbadoras. Muito bem. Como ocorre a ação das substâncias químicas no nosso cérebro ou no nosso sistema nervoso central? Como eu falei lá no início, na introdução, o nosso cérebro ele recebe uma série de substâncias que ele utiliza para o funcionamento deles. Então, por exemplo, vocês estão me ouvindo? Vocês estão gravando o que eu estou falando na mente de vocês? Isso é possível porque lá no cérebro várias substâncias estão sendo liberadas e essas substâncias permitem que a gente possa ouvir, possa aprender, possa gravar e assim por diante, tá? Algumas dessas substâncias, a título de curiosidade para vocês, recebem o nome de neurotransmissores. Então, são substâncias que ajudam no funcionamento do cérebro, tá certo? Quando uma pessoa usa certos tipos de substâncias que atuam no sistema nervoso, essas drogas, elas podem, por exemplo, substituir os neurotransmissores, fazendo com que o cérebro funcione de maneira diferente, como a gente viu no slide anterior, né? Deixando a pessoa mais lenta, ou deixando a pessoa mais eufórica, ou ainda alucinada. Então, as substâncias que não deveriam estar ali no cérebro, por exemplo, elas vão para lá e acabam substituindo outras substâncias que normalmente estariam ali, causando um desarranjo no funcionamento, um embaralhamento no funcionamento do cérebro, causando o que a gente viu no slide anterior, tá? Então, essas substâncias, elas agem dessa forma. Elas vão inibindo ou estimulando o funcionamento do cérebro
de maneira diferente do que seria o normal, tá bom? Aí aqui, quando a gente fala em drogas, quando a gente fala em substâncias químicas, essas substâncias elas podem levar a um processo de dependência química. A dependência química é quando o organismo se acostuma, resumindo, né, de maneira resumida, o organismo se acostuma com uma certa substância e ele vai pedir essa substância para poder funcionar normal. Esse é o grande risco do uso das drogas, principalmente ilícitas, para falar a verdade, qualquer tipo de droga, até mesmo medicamento. A pessoa faz muito uso da substância e aí o corpo ele se acostuma com aquela substância e vai pedindo mais, tá? É aí que acaba aquele prazer de usar certas substâncias e passa a ser uma dependência realmente, uma necessidade, porque o corpo pede e quando você não dá, ele reage mal. E aí aqui a gente tem alguns exemplos do que acontece no organismo no caso da dependência química. Então, a tolerância ao uso da substância vai diminuindo, e aí o corpo vai pedindo cada vez mais. A abstinência é quando você não dá a substância para o corpo, e aí ele reage mal. Você pode passar mal, você pode ter até problema cardíaco por conta de não fornecer para o seu organismo a substância que ele está pedindo, a droga que ele está pedindo. A isso nós damos o nome de abstinência. Consumo maior que o pretendido ou por maior tempo, então aquilo que eu falei, o corpo acostuma, então deixa de ser prazeroso e passa a ser uma necessidade, e ele vai pedir cada vez mais. Desejo persistente ou esforços mal-sucedidos, então aqui a gente pode interpretar como a necessidade da droga e alteração de comportamento na sociedade, muito tempo gasto para obter a droga, isso passa a ser o carro-chefe da vida do dependente químico, então ele vive para conseguir a substância. A redução de atividades sociais, ocupacionais ou recreativas, então um esportista ele perde a vontade de praticar esportes, a pessoa quer ficar sozinha, ela não quer mais participar de festas e tudo mais, diminui o contato com a família. São alguns exemplos aí desse número 6 que a gente está vendo aqui. E persistência do uso mesmo sabendo dos riscos. Então, a pessoa ela chega a um ponto que ela sabe que aquilo está fazendo muito mal para ela, mas o corpo está pedindo, o corpo está exigindo dela, ela não consegue se livrar, tá? Então, é isso. Um pouquinho para vocês aí sobre a ação das substâncias químicas no nosso sistema nervoso e os riscos que isso pode trazer. Reforçando, esse risco de dependência, ele pode estar relacionado às drogas ilícitas, como cocaína, maconha, heroína, por exemplo, drogas lícitas como o álcool e o cigarro, por exemplo, e também os medicamentos, que para quem não lembra, nós chamamos medicamentos de drogas e compramos os medicamentos nas drogarias. Também são substâncias químicas e também essas substâncias químicas podem trazer problemas para o organismo. Até a próxima, pessoal. E já sabe, qualquer dúvida, é só me chamar.